Olá, amigos, estamos aqui reunidos, começando mais um Evangelho no Lar. Hoje recebendo nosso amigo Tony e Igor Abrantes. E a gente vai conversar hoje, ainda no capítulo 24, sobre o tema Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, você que está nos assistindo, pega seu Evangelho, abre lá no capítulo 24 e a gente vai hoje ler e comentar os itens 11 e 12. Então, para que a gente possa iniciar o nosso Evangelho, gostaria de pedir ao Igor que fizesse a nossa prece inicial. Senhor, lhes damos graça por mais um Evangelho iniciado nesta casa, te pedindo que abrande os nossos corações, colocando neles todo amor, toda paz, toda benevolência que o Cristo tanto nos ensinou. Que os ensinamentos de Jesus possam incidir em nossos corações, nos tornando pessoas melhores, mais aptas à prática do bem, do amor e da caridade. Que o perdão seja o nosso maior companheiro, nos ajudando a libertar-nos das chagas do corpo e do espírito, tendo mais amor ao próximo e vivendo cada dia mais os teus ensinamentos. Fica conosco, graças a Deus. Então, gente, como falei no início, a gente vai fazer a leitura e os comentários hoje no item Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, que está no capítulo 24, que é Não conhece a candeia debaixo do alqueire. Então, começando pelo item 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram a ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os quais mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê à vista, e não são orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que não tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir ou de falar. Ora, nenhum há que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número de mudos do que os que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar-se com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde é demais o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para se fortificar no bem, aos viciosos para se corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo, de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-lo longe, nas mãos de quem lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não quiser ver. Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos.
viste com os seus próprios olhos, ouvido com os seus próprios ouvidos e pronunciado com a sua própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for otorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo de aflições reais com que Deus castigue os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, o que é que nós temos a comentar sobre esse trecho? Um trecho breve, né, mas com muita informação, com muito conteúdo para a gente refletir. É interessante que as pessoas questionavam, como o próprio Evangelho coloca no começo, por que Jesus se acompanhava de pessoas impuras aos olhos daqueles que os viam, né? Por que Jesus iria, se era o Filho de Deus, se era aquele que pregava o bem, a paz, o amor e a caridade, se era ele o Salvador, então por que ele iria se misturar àquele povo que não merecia sequer respeito, né? E aí Jesus ele é taxativo quando diz que não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. E tem algumas outras traduções que dizem: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são doentes. Então ele, com essa fala, ele coloca que não é que ele não possa se acompanhar daqueles que já se comprazem na prática do bem, mas que ele precisava puxar aqueles mais afastados também para perto do seu trabalho, da sua vinha, né? Então, que a gente não pode esquecer daquelas pessoas. Muitas vezes a gente blasfema porque não concorda com algumas atitudes dos outros e chega até a questionar: isso não é nem sequer filho de Deus, né? Esse não é o filho de Deus, quando nós sabemos que Deus é Pai de todos nós. E quantas oportunidades a gente já teve de ser perdoado, de ser dado uma segunda chance para reavermos os nossos erros. Quantas e quantas vezes nós já não fomos os algozes daqueles que sofrem hoje e a gente questiona que sofrem porque não fazem por onde merecer, né? O interessante é que a gente, analisando essa questão de quem são os sãos, né, e quantos sãos achava que o Cristo viria para beneficiá-los, não exclusivamente a ele, que não é exatamente isso, né? Como você mesmo disse, Deus Pai de todos nós, né, aí manda Jesus com essa bondade todinha para vir auxiliar, principalmente daqueles que são mais necessitados, porque são mais carentes até de amor, de proteção, dessa luz que, inclusive, todos nós, se a gente for analisar, todos nós somos doentes que precisam nos melhorar, não é verdade? Então, assim, eu me deparei com uma situação que é muito parecida com tudo isso que a gente está falando aqui, de uma pessoa que se dizia extremamente revoltada com a vida porque tinha perdido tudo, tinha perdido a família, tinha perdido alguns bens, e a gente, às vezes, eu fiquei até me perguntando, e eu cheguei até a perguntá-lo: por que você está dizendo tudo isso? Você já analisou o que foi que você fez para essa situação chegar onde você está se colocando, né? E a pessoa, assim, caiu a ficha e ele começou a analisar que realmente ele contribuiu muito, ou seja, ele começou a entender que ele estava doente, né? Então é esse momento que nós precisamos na vida, sempre refletir quando estamos doentes e buscar exatamente a Jesus, que é essa luz que vem para nos auxiliar a ver essa nova visão da vida, né? E buscar a saúde através exatamente dessa nossa compreensão, dessa nossa ideia, até onde nós contribuímos para que o mal que está nos assolando, né, somos responsáveis por tudo isso. E às vezes a gente apenas
quer culpar as pessoas, quer culpar tudo e a todos, e esquecemos que nós somos o semeador, somos nós, né? E então, se semeamos, já disse Jesus, se semeamos, somos obrigados a coletar tudo que semeamos. E assim, ainda tem outro aspecto a gente analisar, né? Quem somos nós para julgarmos os sãos e os doentes? Quem somos nós para dizer que nós somos os sãos? E as nossas doenças? Sim. E as nossas imperfeições? E as nossas, os nossos defeitos? Né? E as nossas provações? A gente passa pelas provações porque a gente cultiva aquela provação, como você mesmo colocou. A gente colhe aquilo que a gente semeia. Então, se a gente semeia dificuldade, é porque um dia a gente cultivou essa dificuldade em algum momento. Se a gente cultivou, então a gente é tão doente quanto aquele outro que a gente está julgando. Sim, com certeza. Não é isso? Com certeza. E aí, muitas e muitas vezes, a gente começa a questionar sobre aqueles fatos mais que nos assolam de uma forma mais forte, né? Por exemplo, eu sou totalmente contra pena de morte, totalmente contra a violência, totalmente contra tudo isso daí. Mas e aquelas pessoas que defendem aquilo dali? Né? Será que elas já passaram por alguma situação que fez com que elas acreditassem que aquele mal seria a única opção para corrigir aquela situação? Será que ela já não teve uma dificuldade muito grande? Por exemplo, será que aquele que alimenta a vingança dentro de si já não foi muito humilhado, já não foi muito enxotado, já não teve os seus familiares muito vilipendiados, muito questionados, muito perseguidos? Será que aquele coração já não está muito amargurado? E ao invés de a gente questionar, não nos cabe mais auxiliar e aconselhar, né? Como você mesmo fez nesse caso aí, né, Tony? Aquela pessoa já estava tão desesperada, questionando tudo, e aí, quando a gente abre os olhos, aí as mostrar pessoas outro mostram lado, né? Isso, mostra a luz, a pessoa enxerga. Quantos de nós vivem com essa venda nos olhos? Né? Hoje em dia é muito comum as pessoas tratar as coisas da vida dessa forma, né? Sem achar que são desmérito dele, por exemplo, de não ter contribuído com aquilo e que aquilo está acontecendo, porque às vezes ele se acha até às vezes humilhado, como você mesmo falou, mas assim, tudo na vida a gente tem que analisar que primeiro nós estamos aqui vivendo essa experiência na matéria, né? Somos espíritos que estão vivendo essa experiência, que as coisas não foram só semeadas nessa existência, né? E às vezes a gente não encontra, às vezes, nem a razão de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas coisas nessa existência. Ou seja, a nossa dor, a nossa doença, que nós às vezes achamos que somos doentes, né? Mas não é só dessa existência. Nessa existência apenas a gente contribuiu com o que já vinha. O histórico já vem. Com o histórico, exatamente, com aquele que a gente já vem registrado em nossa existência. Então, assim, nós temos que analisar tudo na vida e as pessoas têm que compreender que tudo na vida existe sua razão. E Jesus é extremamente perfeito em todos esses ensinamentos, né? Principalmente quando ele nos auxilia, dizendo que a nossa semeadura é extremamente facultativa, você não é obrigado a semear. Agora, se você semeia, você vai ter que colher, né? Então, essa sua colheita depende de tudo que você fez nessa existência para trás ou em outras existências anteriores, né? E a gente se depara muitas vezes até com espíritos que há milênios vêm ainda hoje, né? Depois de vários milênios, resgatando ou até mesmo tirando a venda daqueles olhos que estavam tapados para uma nova existência, para essa luz que é Jesus, para esse médico do doente que precisa compreender que estão doentes, né? Porque uma coisa é você saber que está doente e não quer compreender, né? Então, assim, foi o fato que aconteceu com essa pessoa que eu acabei de citar. Ele entendia todas essas coisas que estavam de ruim acontecendo, mas ele não queria acreditar, ele não gostaria jamais de aceitar que ele também tinha errado, né? que tinha contribuído para tudo isso. Então, é importante que nós façamos o nosso sacrifício e comecemos a analisar nós mesmos, como disse mesmo Santo Agostinho, que ele, para conhecer a si mesmo, ele começou a se conhecer cada fato que
que cometia durante o dia, para que no dia seguinte ele estivesse cada vez melhor, e assim foi se melhorando. Então, assim, isso é uma proposta que Santo Agostinho traz para cada um de nós, né? Inclusive dentro do Livro dos Espíritos está explicando com muita clareza essa questão do conhecer a si mesmo, para poder a gente se tornar cada vez melhores, né? Então, assim, é importante que nós analisemos tudo isso em nossa existência, para que nós compreendamos, né, que somos doentes, né? Todos nós temos nossos males, mas precisamos estar participando desse médico, da vida desse médico, que é Jesus, que traz cada ensinamento extremamente necessário para o nosso melhoramento na caminhada da nossa existência. Tony, uma outra coisa que eu percebo nessa leitura é assim, a percepção de divindade que nós temos, né? Sim. Porque se questiona por que o Jesus, que era o Filho do Pai, estaria ali. Então se tem uma visão da divindade muito distorcida. E quando ele fala que, na realidade, o Espiritismo vem da aplicação, que cada palavra se cabe, é justamente por isso, porque a doutrina ela traz esse Deus, um Deus justo. Sim, com certeza. Ele permite que o mal chegue às pessoas, mas a sua justiça está em quê? Se você, como você disse, se você semeou e a sua semeadura não foi das melhores, então você vai colher, né? É aquela coisa. E quando ele fala também que ele toca na mediunidade, que ele diz, né? Porque muitas vezes a mediunidade, as pessoas têm um certo endeusamento da mediunidade, né? Uma coisa, quando na realidade ela é uma ferramenta de trabalho, sim, que é dada a todo e qualquer, né? Desde que aquela seja a sua ferramenta, sim, adequada para o trabalho se desenvolver. E é como ele sempre fala, se fosse realmente fazer uma triagem e dar determinados dons só realmente a quem merecer, então a gente ia ter muitos dons espalhados por aí. Para Deus não existe esse como ele dá o exemplo, né? Que se fosse dar o dom de falar apenas para quem fosse incapaz de pronunciar algo ruim, então a gente teria praticamente ninguém falando. Todo mundo mudo, né? Então é um choque na nossa percepção de divindade, né? De o que é Deus, por que nós estamos aqui, o que é que Ele espera de nós. Então tem uma divisão aí, uma fronteira, e que entra muito na relação com a justiça divina, né? O que é realmente ser bom, o que é realmente ser caridoso, né? E eu não diria nem só esse questionamento de origem divina, eu diria também o questionamento íntimo, né? Porque se a gente for pensar, nós estamos encarnados em um mundo de expiações e provas. Se a gente está no mundo de expiação e provas, a gente está muito distante ainda de ser um espírito puro. Sim. Muito. A gente está dando os primeiros passos numa caminhada aí de léguas. Mas assim, nós que somos espíritas temos essa informação da evolução dos mundos. Sim. Quem não tem o conhecimento, tem essa vida como única e exclusiva e às vezes acha que na sua caminhada tá tranquilo, né? Eu estou cumprindo com o meu papel, como algumas pessoas, não, eu estou em dia com Deus, né? Mas aí, o que é que você considera estar em dia com Deus, né? Pois é. Inclusive dentro dessa temática aí que ele nos mostra dentro a ótica do Espiritismo, né? Com relação à mediunidade, nos remete aqui a questão do livre-arbítrio, né? Como você vai usar essa mediunidade, né? Se você vai usar para a prática do bem, ou se vai usar de forma equivocada, né? E aí a gente volta mais uma vez onde Jesus disse que a semeadura é facultativa, mas tudo que você fizer, mesmo com essa ferramenta, como você mesmo disse, que é uma ferramenta divina para todos nós que podemos conduzi-la, né? Que é a mediunidade, para a prática do bem, com certeza vamos ter uma relação realmente aí muito boa com todos os nossos amigos espirituais, né, com a divindade, para que nós possamos construir esse bem que nós precisamos construir não só para o próximo, mas dentro de cada um de nós, né? Então esse livre-arbítrio, de podermos utilizar isso aí bem, é um dever nosso, né? Deus nos dá a possibilidade de fazer o bem, aí cabe a nós escolher esse caminho ou não, e devemos seguir esse caminho se queremos encontrar um médico para os nossos males, né? Eu acho que também nos cabe a reflexão da gente perceber, como o Igor mesmo falou, a gente está no mundo de expiações e provas,
psicólogos, então nós não somos espíritos puros, Sim. então nós também temos as nossas enfermidades, mas talvez nos cabe a reflexão de quais são as minhas enfermidades. Pois é. Porque, como você mesmo diz, às vezes eu prefiro não ver, prefiro, né, achar que o mundo é injusto, que Deus é injusto, né, que eu sou um pobre coitado, que estou sendo injustiçado, mas na realidade, e as doenças que eu mesmo provoquei em mim, né? Os vícios que eu alimento, né? Os maus hábitos que eu alimento. Então, cabe aquela reflexão, né, de cada um, né? Quais são as minhas doenças, as minhas imperfeições, De você querer compreender que eu tenho que me libertar, Sim, né? sim. Através do Evangelho de Jesus que me dá os caminhos para isso. Se a gente for pensar assim, a gente imaginar como uma verdadeira, não só alguns problemas, doenças, mas uma verdadeira pandemia, né? Não é nem epidemia, pandemia mesmo, que é global. Porque se a gente for parar para pensar, a responsabilidade que a gente tem, inclusive, sobre os nossos próprios pensamentos, né? Sim. Quantos pensamentos errôneos a gente cultiva por dia? Quantas intenções a gente bloqueia porque no ato da ação a gente já identifica que não é a melhor coisa e passa a não executar, mas pensou em fazer. Ideiazinha, né? Pensou em fazer. Né? Quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Né? Quantas vezes a gente se compraz com aquele pensamento? Não externa, mas se compraz com a infelicidade alheia E também. o interessante é que quando a gente pensa ruim, a gente tem um auxílio de pensamento ruim, um atrás do outro, né? É uma gama. É preciso que a gente, nesse momento, a gente vá exatamente buscar o método. Jesus me ajuda a afastar de nós esses pensamentos ruins para a gente se equilibrar. Porque é interessante. Quando a gente pensa bom, aqueles pensamentos equilibrados, vai devagarinho, vai quando você abre, é como se abrisse assim uma porta para a multidão entrar na sua vida. Uma porteira, né? Uma porteira. Aí é onde a gente tem que pensar. Então, quem somos nós para questionar aqueles que agem se nós pensamos em agir daquela mesma forma? Pois é. Não é? Pois é. Se a gente pensa, então a gente tem no nosso íntimo aquilo dali. Claro. A gente deseja aquilo dali. Um exemplo assim, bem prático disso, né? Às vezes quando a gente vê nos jornais, a gente vê muita violência, assassinatos e crimes horríveis. E às vezes quando a gente tem uma contrariedade muito grande com alguém que a gente sabe que vontade de matar, só que a gente não tem essa coragem, mas aquele pensamento de assim, eu queria eliminar essa pessoa, né? Quem de nós nunca teve num momento de fúria esse pensamento, né? E aí a gente condena aquele que praticou o ato, mas a gente esquece que aquele ato ele começou justamente com um pensamento. Com certeza. Como aquele que nós já tivemos um dia ou ainda temos. Sim. Então, a gente, essa questão do olhar para o outro também, não é só de ver as nossas doenças, mas ter essa compaixão com relação à doença do outro, à falha do outro, né? Porque a gente é muito severo em criticar o defeito do outro, apontar o erro do outro, mas a gente como seria melhor, eu não vejo os meus, só o do outro. E é como também na própria doutrina a gente vê, que às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente tanto observa no outro é aquilo que está bem presente em nós. Sim. E a gente prefere, às vezes, fazer de conta que não, né? Bom, gente, eu acho que nós estamos nos encaminhando já para o final. Então, queria que vocês fizessem um fechamento da ideia de vocês, para que a gente pudesse depois finalizar, pedindo a Tony, né, que faça já a nossa prece final. E a gente finalizar esse estudo de hoje. Na verdade, assim, o que a gente tem que imaginar é porque somos todos filhos de Deus, né? Somos todos ainda ignorantes quanto ao amor divino, quanto à centelha divina. Somos ainda muito imperfeitos, muito impuros para questionar os atos alheios. Que, na verdade, o melhor caminho que a gente tem é cada um seguir fazendo a sua reforma íntima, né? Cultivando dentro de si a paz, o amor, os bons costumes, poldando as suas arestas, que todos nós temos, né? E filtrando os seus pensamentos, né? É isso que a gente tem que fazer. É difícil, mas a gente tem que tentar. É verdade. E a vida está aí, né? De porta aberta para que nós possamos estar nos melhorando cada instante e não esquecendo de buscar sempre esse médico que vai nos auxiliar, principalmente, como a nossa irmã falou aqui,
com relação aos nossos pensamentos, que é a primeira porta de tudo que a gente comete, às vezes até de errado, né? Vigiando, orando, e quando ele chegar, buscar em Deus para nos afastar desses maus pensamentos, né? Estarmos buscando esse remédio todos os dias da nossa existência, em todos os momentos, e expressar sempre as coisas que são boas, expressar sempre com as pessoas de forma mais justa e equilibrada possível, para que essa vida se torne uma vida cada vez melhor. Pronto, agora eu pedi que você faça a nossa prece. Agradecendo a Jesus por mais este momento de luz, que a paz, a harmonia vá a cada coração que neste momento nos escuta, encarnados e desencarnados, tirando a venda dos seus olhos e dando esta nova ideia de que a vida deve ser vivida com amor, com fraternidade e com luz. Graças a Deus. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Convidamos vocês para nos acompanhar no próximo Evangelho, todas as quintas-feiras, 20 horas, horário local aqui da Paraíba. E convidar vocês também para fazer o Evangelho em casa, né? Abrir tanto o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia, se você for de outra religião, mas que você traga esse momento de reflexão para o seu lar, para os seus familiares, esse momento de conexão com Deus, né? Para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a vida, sobre os ensinamentos de Jesus e nos auxiliar nessa caminhada terrena. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.